Olá galera, aqui quem fala é o Marlon. Eu tô gravando aqui um vídeo de coloração. Eu vou começar a tentar fazer uma série de vídeos mostrando meus desenhos, mostrando minhas colorações, animações. Ainda não sei bem ao certo ainda quais serão esses vídeos, né, ou em que ordem eles vão aparecer. Mas eu resolvi aqui começar com um de coloração. Eu vou falar um pouco também do software que eu estou usando aqui, que é o Paint.net, que é um software de ilustração bem bacana. Ele tem alguns comandos parecidos com os do Photoshop, né? Podemos ver aqui que se você apertar o B de brush, o E de borracha, e só que algumas coisas ainda são diferentes, como a seleção de cor, que é o K. Falando um pouco aqui também do Paint.net, uma coisa que eu achei bem bacana do software é essa questão das janelas. Elas ficam em alfa quando estão sem o cursor sobre elas, né? Para mostrar o desenho atrás. O Paint.net ele é um software bem bacana, assim, ele é free. Tem algumas ferramentas interessantes, tem alguns pontos negativos também que eu acho que eu vou tentar abordar mais pro final. A coloração. Aqui eu tenho um desenho, deixa eu dar um Ctrl menos aqui, que eu já tinha feito anteriormente para a revista da Santa Pua. E eu resolvi dar uma colorida aqui para mostrar para vocês como é que é o meu processo. Na verdade eu não vou fazer nada muito caprichado de coloração, é só mais para mostrar como faço o processo mesmo. Uma coisa que eu costumo fazer bastante primeiramente, limpar esses resíduos de desenho que ficam na tela, tá? Eu vou fazer aqui a limpeza e já volto. Bom galera, eu já fiz aqui a limpeza básica, né? Só para tirar um pouco dos resíduos que ficaram. Eu costumo fazer assim em qualquer software de ilustração que eu vou fazer, né? Eu crio uma nova camada. Daí vamos aqui pegar uma cor de pele, né? Um tom de pele. Vamos usar o brush e vamos pintar áreas, separando as áreas do rosto e das peças de roupa. Aqui que entra o detalhe. Se você for só fazer a cor em cima da outra camada, ele vai ficar assim, né? Mas tem aquele efeito que tem no Photoshop, e aqui no caso está em português, que é o multiply, né? Multiplicação, que ele soma a camada camadas que estão em cima com as de baixo. Mistura elas, na verdade, né? Eu vou fazer aqui o desenho, né? Enquanto isso, eu gostaria também de falar que é bom separar bem as áreas, assim, as camadas, para ficar mais fácil de trabalhar com a ferramenta de seleção, né? Porque se você for usar a ferramenta de seleção aqui, eu vou usar ela direto sobre o desenho. Normalmente nos pontos em que tem achuras, eles bloqueiam a camada de seleção para outras áreas. É muito difícil se você fizer um desenho muito achurado no lápis, ele vai ficar sempre tendo umas áreas de seleção estranhas. Uma outra possibilidade interessante de se usar seria usar a ferramenta laço e ir construindo o desenho conforme você quer para depois jogar a cor dentro. Tá? Eu particularmente gosto de usar já direto o pincel. É uma questão de hábito até, na verdade. Mas eu podia fazer assim e jogar o baldinho. Viu só? Para quem quiser usar assim, é um método bem interessante, prático também. Exige acho que um pouco de paciência na hora de criar as máscaras, né? Com o pincel você vai direto, assim, já vai colorindo, preenchendo. Que eu acho bem mais interessante. Esse software, problema na verdade que eu percebi assim, que de início ele não entende
a caneta, a pressão da caneta. Eu particularmente não sinto diferença nisso porque eu costumo não usar a pressão da caneta, tá? Principalmente para colorir. Para desenhar até que vai, mas para colorir não costumo usar. Eu vi que esse software ele tem uma comunidade desenvolvendo plugins que servem para várias funções, assim, né? Que está aqui na aba Efeitos. Vou mostrar aqui rapidamente. Aqui, ó. Custom Brushes Mini é um plugin que eu instalei que ele abre uma opção de brushes. Porque tem um outro porém, né? Os brushes normais do software, eles são muito estranhos. Ele tem a cor sólida e daí uns brushes com efeitos tipo degradê, linhas diagonais, linhas verticais. Eu vou pegar aqui, ó, um que tenha, por exemplo, faz uma retícula. Vamos pincelar aqui só para vocês verem. Ó, ele vai misturar a primeira e a segunda cor para criar uma espécie de retícula. Eu não achei esses pincéis tão interessantes. Eu preferi que ele tivesse o pincel básico dos que nem tem Photoshop, que tem na maioria dos softwares assim de edição de imagem, né, de ilustração, né? Que eu acho mais interessante, como os degradê, enfim, o básico, os brushes básicos são muito importantes, acho que, para fazer coloração. Como nesse desenho eu gosto cartoon, assim, eu costumo fazer a sombra mais seca, até não faz tanta diferença. Eu vou fazer aqui uma nova pausa para separar as áreas corretamente. Voltei, galera. Aqui eu vou fazer demonstrar para vocês como é que fica a separação das áreas, né? Apagando a camada de baixo de traço, ó, você vai ver que eu separo cada área com uma cor, né? A jaqueta verde, calça marrom, uma pele. A parte do corpo exposta aparece com um tom de pele, o gorro com uma corzinha meio mais clara ali também, um marrom, tipo um marrom cinza pistola. Isso eu faço porque daí agora para trabalhar com a ferramenta de seleção é muito mais prático, na minha opinião. Até porque no Paint.net, se eu apertar, até porque assim, se eu vou selecionar essa cor aqui e eu segurar Shift, ele seleciona toda a cor igual do desenho, mesmo as partes que não se tocam, tá? Isso é muito bom para praticidade, né, do desenho em si. Depois de feito isso, eu pego aqui o conta-gotas, vamos escolher aqui, escureço um pouco a cor e começo a pintar, primeiro começando pelas áreas escuras. Vamos supor que a luz venha frontal aqui ao desenho, né? Tá. Aqui os comandos para aumentar e diminuir o pincel são os mesmos do Photoshop, tá? É os colchetes ali, né? As chavezinhas. Deixa eu selecionar essa cor aqui, tá? Olha, daí agora com esse sistema da seleção, fica bem prático para fazer as sombras e posteriormente a luz. Deixa eu fazer mais escura essa sombra aqui. Aqui no misturador é importante falar. Esse misturador aqui é muito bacana. Ele já vai mostrando também um pouco das cores, como elas provavelmente já vão ficar com aquela mistura, né? Se você jogar aqui mais verde, vai ficar
nesse tom, mais azul vai ficar nesse tom, enfim, vai mostrando variado. Então, eu costumo fazer primeiro a parte mais escura do desenho, sempre. Porque fechando a parte escura eu começo daí a colocar as luzes. Aqui. Daí aqui vamos ver, vamos botar mais azul nesse. Exemplo, fazer a lupa, aqui né, a lente. Tá ok. Deixa eu só pintar esse rosto aqui também. Eu vou voltar às cores originais, vou pegar o branco. Tá. Zoom aqui, vamos pôr olho castanho. Tá. Vou escurecer aqui para a parte de baixo. Isso. Agora eu vou dar mais uma pausa só para eu continuar fazendo esse colorido aqui e daí já volto. Voltei aqui agora para fazer a parte final, né, do desenho. Que eu vou aqui dar um pouco mais de claridade pro rosto. Deixa eu ver aqui. Eu já antecipei, já fiz essa mesma funcionalidade nas outras áreas do desenho. Vou fazer aqui na pistola também. Deixa eu diminuir a seleção. Eu queria falar falando um pouco do software, né? O Paint.net ele tem muitas coisas bacanas, tem algumas coisas ainda como a questão dos brushes para, digamos assim, melhorar, né? Mas o software em si ele é bem legal. Ele tem já algumas pessoas desenvolvendo plugins, como eu falei anteriormente, de efeitos e tudo mais, assim. Não tem alguns aqui efeitos prontos, aqui, ó, como tem o Photoshop, muito elaborados. Eu vi aqui que ele tem algumas coisas tipo corrigir o olho vermelho, suavizar a imagem, questões mais simples. Nesse desenho a proposta era mais mostrar um básico de como eu faço o processo. Espero que tenham gostado do que tenham visto, né? Eu vou procurar fazer novos vídeos, vou procurar fazer uns vídeos de repente mostrando um pouco mais questões como controle de níveis, como que eu uso o controle de níveis para melhorar a imagem. Tem alguns macetes assim nos softwares para ficar mais legal a sua ilustração, né? Aqui eu vou mostrar já o desenho, vamos mostrar o desenho inteiro, né? Coloquei algumas manchas brancas assim para dizer que são as áreas onde bate a iluminação. E bom, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostaram, cliquem no gostei. Se acham que vai ajudar alguma coisa em vocês essa técnica, cliquem em favoritar. E se querem receber novos vídeos, se inscrevam no canal, que isso ajuda bastante. Muito obrigado e até!